Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 7 de março de 2023. E o time da Lumen documentou ontem um novo malware preparado para infectar roteadores, o qual, desde julho do ano passado, tem sido usado para espionar vítimas na América Latina, Europa e América do Norte. A ameaça, catalogada como Hiatus Hat, é um trojan de acesso remoto que está sendo instalado nos dispositivos das vítimas, junto com uma versão adulterada do filtro de pacotes de código aberto TCP/Dump. No dispositivo infectado, o adversário pode usar o Hiatus Hat para acessar o sistema de arquivos do equipamento, com a possibilidade de ler, deletar e extrair arquivos para o servidor de comando e controle, bem como baixar e executar arquivos maliciosos de seu interesse, alterar a configuração do roteador e transformá-lo em um proxy para o acesso remoto. Já com a versão modificada do TCP/Dump, o adversário pode monitorar a comunicação de rede em busca de dados sensíveis de seu interesse que sejam identificados em meio ao tráfego. A maior parte dos alvos dessa ameaça são usuários dos roteadores da marca Draytec no Reino Unido, mas também foi documentado um forte volume de vítimas nos Estados Unidos, México e Brasil. E a Europol publicou uma nota ontem sobre uma operação contra supostos membros da quadrilha de ransomware Doppelpaymer. A operação, que ocorreu no dia 28 de fevereiro, foi realizada com o apoio da Polícia Nacional Holandesa, do FBI e da Polícia Nacional Ucraniana. O Doppelpaymer surgiu pela primeira vez em 2019 e desde então tem sido ligado a vários ataques de double extortion contra organizações de diversos setores, tais como da área de saúde, da indústria e de governo. O nome Doppelpaymer é derivado do nome do ransomware que o grupo utiliza, o Bitpaymer. Como em outros tipos de ransomware, o Doppelpaymer criptografa os arquivos da vítima e a quadrilha exige o pagamento de resgate em troca da chave que decifra os dados e para evitar que estes sejam vazados. Durante a operação, oficiais alemães conduziram ações de busca e apreensão na casa de um cidadão do país que se acredita ter desempenhado um papel importante na quadrilha. Ao mesmo tempo, os policiais ucranianos interrogaram um homem que também se acredita ser um membro relevante do grupo e revistaram 2 locais, um em Kiev e outro em Kharkiv. Agora todo o material obtido está sob análise forense. E o pessoal do DFIR Report publicou ontem um relatório com as principais estatísticas de intrusões observadas por eles no decorrer de 2022 e as táticas, técnicas e procedimentos mais documentadas por eles no período. Dentre as técnicas para acesso inicial, os ataques com phishing superam qualquer outra técnica, sendo os quase 70% do total, e com os arquivos do Word e do Excel dividindo a preferência com arquivos ISO e ZIP como fontes primárias para entrega da primeira fase de infecção. Dentre os ataques que não são conduzidos por meio de phishing, se destacou o uso de técnicas de força bruta, de SEO poisoning e de exploração de vulnerabilidades, com privilégio para exploração de falhas no Microsoft Exchange e no Zoho Managed Engine. Na fase de execução, para além do uso de arquivos maliciosos, chamou a atenção o uso de scripts em PowerShell por sua flexibilidade e capacidade de se manter em memória e a automação de muitas atividades por meio do Windows Management Instrumentation. Já nas atividades de persistência, o uso de tarefas agendadas se manteve como método mais usado, seguido pelo abuso de contas válidas no ambiente da vítima. O relatório é bem detalhado e passa por diversas outras táticas, com exemplos de comandos mais frequentes e outras oportunidades de detecção. Vale a leitura, link aqui na descrição. E os sul-coreanos da ASEC tornaram público no dia de hoje o relatório sobre um incidente ocorrido em uma organização do país em que, após ter tido sua atividade detectada em maio do ano passado, o grupo Lazarus retornou à organização atacada em outubro, abusando de uma vulnerabilidade Zero Day em um software popular na Coreia do Sul. Como já falamos nesse podcast, de acordo com múltiplas fontes, o Lazarus é uma operação de inteligência do regime da Coreia do Norte, o qual está envolvido em vários ataques de espionagem e no roubo de dinheiro, sendo que nos últimos anos esteve bastante focado em criptoativos. O software abusado nessa campanha é um programa de certificados frequentemente usado por instituições públicas e universidades. Seu nome não foi revelado em uma estratégia de contenção, porque a vulnerabilidade em questão continua sendo um Zero Day, ou seja, ela não foi corrigida, e publicar o nome do sistema poderia criar uma corrida do ouro em que outros grupos também tentariam explorar
investigar a falha. A SEC documenta o percurso do ataque em 2 máquinas. Em ambas, o Zero Day é usado para posteriormente injetar um backdoor em um dos processos do Windows. Destaque para o uso do método BYOVD, ou Bring Your Own Vulnerable Driver, em que um driver legítimo e assinado, porém com uma vulnerabilidade conhecida, é usado como meio para alavancar a ameaça e burlar mecanismos de segurança. Link para mais detalhes e indicadores de comprometimento aqui na descrição. Por fim, um grupo de acadêmicos encontrou uma vulnerabilidade de segurança no algoritmo de criptografia Krystal-Cyber, um dos 4 algoritmos resistentes a ataques cibernéticos por meio de computação quântica adotados pelo governo dos Estados Unidos. A adoção desse algoritmo pelo NIST, em conjunto com o Crystals Dilithium, o Falcon e o Sphinx Plus, foi inclusive assunto da edição de 6 de julho de 2022 do Cyber Morning Call. Se a vulnerabilidade foi explorada com sucesso, os adversários podem roubar informações como o conteúdo criptografado e as chaves de criptografia. Isso é feito por meio de um ataque de side channel, que permite roubar informações de várias maneiras, incluindo a extração de segredos de um sistema de criptografia através da medição e análise de parâmetros físicos. Vale lembrar que ataques de side channel são aqueles em que se consegue obter informações sensíveis de uma tecnologia por meio da observação e medição de seu comportamento, ao invés de um ataque direto. Nesse caso, esse método poderia ser executado através de medições da corrente de alimentação, do tempo de execução de seus processos e da emissão eletromagnética. O estudo ainda contempla um novo método para a recuperação de mensagens chamado rotação cíclica, o qual manipula os textos criptográficos de modo a aumentar o vazamento de bits de mensagens. Abre aspas para o estudo. Tal método nos permite treinar redes neurais que podem recuperar um bit de mensagem com a probabilidade acima de 99%. Fecha aspas. Questionado pelo portal The Hacker News, o porta-voz do NIST afirmou que a abordagem adotada pelos pesquisadores não representa uma quebra do algoritmo em si e que os resultados da pesquisa não afetam o processo de padronização do Krystal-Cyber. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.